Olá, pessoal. Vamos começar aqui mais uma edição do Pode Incluir. Você que está aí no canal do YouTube da Pai Passos. Você também está no nosso Spotify. Hoje eu vou conversar aqui com o Fernando Scalabrini. Ele criou o podcast Papo Acessível. Ele também tem deficiência visual também, totalmente cego. E tem algumas outras formações também, Fernando? Como é que você... Eu ouvi falar que você também fez psicologia também. Eu sou... Bom, obrigado pelo convite de estar por aqui, é uma honra. Não sei onde tá a câmera, mas tô olhando pra cá, pra lá. Onde é que tá a câmera? Pra lá? Aí, né? Tá certo, eu não vou mais... Bom, obrigado pelo convite de Márcio de estar aqui. Eu sou psicanalista, na verdade, né? Sou formado em psicanálise. Sou produtor de podcast, sou pessoa com deficiência visual já há bastante tempo aí. E como você falou, tenho o canal Papo Acessível já há mais de 12 anos. Fernando, você já nasceu com sua deficiência? Explica pro público aí. Então, eu tenho o que se chama de retinose pigmentar. Na verdade, é síndrome de Usher. Eu não falo muito esse nome, porque Usher parece um nome feio, né? Mas que é o seguinte, é um combo, né? Na verdade, é a retinose pigmentar com uma perda auditiva que, no meu caso, é leve para moderada. Existem vários tipos de Usher, tá? Existe o tipo de Usher que a deficiência auditiva é mais acentuada, e no meu caso a deficiência visual é que é mais acentuada. Então eu nasci com essa doença, porém eu não sabia que eu tinha essa doença. Eu fui descobrir essa retinose pigmentar, essa doença, ela foi começar a me afetar lá para os 24 para 25 anos de idade. Hoje eu tenho 43, então eu tô aí há 18 anos aí convivendo com a doença. E ela, como ela é degenerativa, ela foi caindo, né? A deficiência auditiva não piorou, mas a visão piorou bastante. Que hoje eu tenho lá cerca de 2 a 3% de visão só no olho direito, só vultos, iluminação, lâmpada acesa, essas coisas assim que eu consigo ver. Então, a partir dos 24 para 25 anos de idade, até essa idade eu dirigia, tinha moto, vivia uma vida de enxergante normal, bota aspas nisso, né? E depois ela foi caindo, tá? E chegou aonde tá hoje. É difícil. Quem dirigia, de complicado. repente perder a visão do nada. É complicado. Porque assim, você nascer com uma deficiência visual, você ter a baixa visão ou nascer totalmente cego é uma coisa. Agora você ir perdendo a visão aos poucos, de repente ficar, não poder nem dirigir. É difícil, sim. Uma das coisas que mais me fazem falta hoje é isso, né? É ter essa autonomia de dirigir e tal. Poder caminhar livremente sem ter isso aqui, né? A bengala aqui que acompanha a gente tudo quanto é lugar. Isso faz falta, sim. Mas como ela foi degenerativa, ela foi aos poucos, então não foi de uma hora para outra. Eu não sei o que é pior, o que é melhor, né? Mas no meu caso, ela não foi de uma hora para outra. Então ela foi caindo, até o dia que eu percebi que eu não conseguia mais dirigir. E assim foi, né? No meu caso, por exemplo, eu enxergo, eu sei que a camisa sua tá azul, eu sei sim, eu conheço cores, mas pode passar por mim 10 vezes. Se não falar uma palavra, eu não vou saber quem é você. Sim. Porque o que acontece? Eu não consigo reconhecer a pessoa pela fisionomia, pela formato do rosto, pelo formato do cor da pele eu não guardo, mas assim, às vezes a voz eu guardo. Entendi. Então, assim, tem isso também. Por isso que eu falo que a gente tem essa questão também de dificuldade de reconhecer bem as pessoas também que a gente não... Cabe as pessoas também se identificarem, né? Porque aquela questão de chegar e falar, adivinha quem é? Não dá, né? Nossa, aquilo lá é uma chatice, né? E quando chega a pessoa que quer tapar seu olho... Vamos ver se você sabe quem que é. Exato. É uma chatice, cara. Nossa, me mata de raiva quando a pessoa chega pra mim, velho. Às vezes eu tenho ali, o Max ali na edição ali, ele chega aqui no estúdio, aí fica assim... Para que assim, eu tô aqui olhando no celular, chega assim, pá, dá um tapa assim na mesa, mal de susto. Você chega ali, mas não é possível. Fernando, mobilidade na cidade de São Paulo, você que morou lá há muito tempo, como que é lá a diferença de lá com a cidade de Passos? Olha, eu sou de São Paulo capital, nasci em São Paulo, cresci e me criei em São Paulo. Não é muito diferente. Existe um mito, vamos dizer assim, de que por São Paulo ser uma cidade grande e tal, que se seria muito melhor, seria maravilhoso e tal, e não é. Não é porque... claro que São Paulo é uma cidade que tem muito mais recursos, né? São Paulo é uma cidade que tem metrô, uma cidade que tem ônibus, tem trem,
Nos grandes centros ali, na Paulista, na Faria Lima, na Berrini, são avenidas famosas de São Paulo, você vai encontrar mais acessibilidade, você vai encontrar calçadas padronizadas e tal. Agora, quando você vai para os bairros, que é a maioria de São Paulo, né? Eu estou falando de uma cidade que tem mais de 12 milhões de habitantes. E estamos falando de uma cidade que não foi planejada. Uma cidade que foi se construindo, né, conforme a necessidade, conforme foi havendo a migração. Então, quando você vai para os bairros, é a mesma coisa que passa. Calçadas que são, né, uma porcaria, com buracos, calçadas despadronizadas. Então você encontra, por exemplo, em bairros, você encontra de uma casa para outra você tem um degrau gigante, porque você tem que pular, buracos, ruas ainda de calçamento em São Paulo, que ainda existe, como existe aqui, por exemplo. Então, em bairros, ali na maior parte de São Paulo, não é legal, né? Não tem essa acessibilidade toda, não. A gente tem que se virar igual tem que se virar aqui, sabe? Você anda na rua com árvore no meio, com poste, com orelhão. E quando eu falo de mobilidade também, meio de transporte, lá a gente tem metrô, aqui a gente não tem. Sim. Como se você tem uma coisa boa, é metrô. Como você sentiu assim, essa diferença de não ter metrô aqui, ter só o ônibus, ou você tem que chamar o aplicativo de táxi para poder você ir em algum lugar? Olha, sendo bem sincero, eu não senti tanta diferença assim não, porque assim, as distâncias em São Paulo são muito maiores do que você pode imaginar aqui em Passos, né? Então, Passos é uma cidade relativamente pequena, não acho ela tão pequena assim, porque ela tem mais de 100 mil habitantes, mas você, por exemplo, em São Paulo, você ir da Zona Sul para a Zona Norte para a Zona Leste, é bem complicado você ir de ônibus, só de ônibus e tal, né? Então, de metrô você vai muito mais rápido. Mas tem a questão do Uber também em São Paulo. Aqui também tem vários aplicativos, né? Aqui não tem o Uber especificamente, mas tem os Ubers da cidade. Então, eu acho que aqui em Passos a gente está muito bem servido nessa questão de carro por aplicativo. Agora, o que eu acho, que eu entendi aqui que é deficitário, é a questão do ônibus, né? É o circular, como vocês chamam, né? Que é o ônibus para a cidade. Então, você não tem... Por exemplo, eu moro no Santa Luzia hoje. Eu não sei, não faço nem ideia de onde tem ponto de ônibus ali perto. Não sei. Eu dependo muito mais de carro por aplicativo. Se eu quisesse pegar um ônibus, eu estaria lascado. Então eu entendo que essa parte é deficitária aqui, que em São Paulo tem muito mais oferta, né? Em São Paulo você não fica esperando muito por um ônibus. Você pega o ônibus aonde você quiser. Aonde você for morar tem algum ponto próximo de você, entendeu? Aquele coloca assim, às vezes você mora no lugar e tem na pracinha de cima, na pracinha de baixo. Sim. Aqui fica assim, um quarteirão de distância. Isso, exato. 2 quarteirões de distância. Isso tem sim. O que pode melhorar, Edmar, eu acho que vale tanto para Passos, quanto para São Paulo, quanto para outras cidades, que eu acho que é a consciência. Eu pelo menos, uma opinião pessoal aqui, né? O que eu mais sinto falta não tô falando no meu caso da deficiência visual. Eu sei que a gente está aqui dentro da PAI, que nós temos vários outros tipos de deficiência, né, da pessoa com deficiência e tal, mas puxando a brasa aqui para a sardinha da deficiência visual. O que eu mais sinto falta é a barreira atitudinal, né? Não é nem tanto a acessibilidade arquitetônica, não é nem tanto a calçada, o buraco, não é nem tanto isso. É a questão da atitude das pessoas para com as pessoas com deficiência. Vamos dar um exemplo mais prático, por favor, para o pessoal poder entender de uma maneira mais simples de poder entender. Porque às vezes a pessoa está lá assistindo a gente e não conhece o que você quer dizer esse termo. Então, vamos explicar para o pessoal entender. Vamos explicar. A questão é o preconceito, né? Assim, o preconceito, a falta de credibilidade, o capacitismo. O que é o capacitismo? É a pessoa já inferir que por você ser uma pessoa com deficiência visual, você não tem capacidade de fazer. Então, a pessoa entende que você, por ser uma pessoa com deficiência, a deficiência é total, né? Ou seja, a deficiência não é só nos olhos. A deficiência é mental, a deficiência é física. Ou seja, a pessoa entende que você não tem capacidade de fazer nada. Então, essa falta de credibilidade, né? Esse preconceito que tem com a gente, a falta de empatia, isso é uma barreira muito maior do que a barreira arquitetônica, do que ter rampa, do que... claro, tô falando pra gente, né? Claro que como cadeirante seria muito importante, mas tô falando pra gente. É muito maior, sabe, do que ter buraco na calçada, ter uma árvore, ter um orelhão, não ter ônibus. Isso é muito pior, né? Quando você entra em algum estabelecimento, a pessoa... sei lá, você entra acompanhado e a pessoa vira pro teu companheiro e fala assim, o que ele gostaria? Gente, eu falo. Eu só não enxergo, né? Eu falo, entendeu? Isso daí a gente fala direto.
eu tenho minhas irmãs, saem comigo às vezes. Tem uma que mora em Goiás, que às vezes vem pra cá, ou vai, eu vou pra lá bem, aí pega, a gente vai pra algum restaurante e o pessoal chega o garçom perto e fala, olha pra minha irmã e... o que ele quer? Exato. O que ele gostaria, o que ele quer beber, o que ele quer tomar. Entendeu? Então, assim, eu tive uma experiência aqui boa, que eu vou contar, o que seria interessante, né, pra gente. Eu e a Maíra, a gente foi numa lanchonete, aqui no centro de Passos. Assim que eu pisei na lanchonete, a moça veio pra mim assim, oi, tudo bem? Como é que eu posso ajudar vocês? Eu pensei, nossa, você teve algum treinamento? Ela falou, não. Eu falei, mas como é que você sabe que essa é a abordagem correta? Ela falou, não sei, é bom senso. Então, assim, existem pessoas que têm bom senso. Entendeu? Então, assim, a moça não sabia como lidar, né? Assim, provavelmente não vê muito deficiente visual andando pela cidade. Mas o instinto dela foi, como é que eu posso ajudar vocês? Essa é a pergunta-chave. Se você não sabe como ajudar, se você não tem noção, não faz a mínima ideia, essa é a pergunta. Como que eu posso ajudar você? Porque eu tenho uma visão diferente da tua, Edmar, por exemplo, né? Eu posso ter uma necessidade diferente da tua. Sim, então, não existe um padrão, não existe uma regra. A mesma coisa um cadeirante. Ele pode ter uma necessidade diferente da minha. Porque nós temos cadeirantes que dirigem, nós temos cadeirantes que não dirigem, né? Nós temos várias deficiências que causam a pessoa andar numa cadeira de rodas. Tem cadeirantes que ficam em pé, tem cadeirantes que podem andar, tem cadeirantes que não conseguem. Então, assim, cada um é cada um. Por isso que vem a pessoa antes da deficiência visual, né? A pessoa com deficiência visual. Então, assim, se essa barreira atitudinal é muito maior, muitas vezes, do que a barreira arquitetônica, entendeu? Sim. Não, e o comércio não entendeu ainda que nós somos consumidores, porque se perde dinheiro com isso, né? Não é só uma questão de ser bonzinho, né? Eu até falo no Papo Acessível, uma das batalhas que a gente luta lá é para que a gente seja considerado como consumidores. Porque eu não quero que a marca A, B ou C ela seja boazinha e falar, não, nossa, a gente faz produtos acessíveis porque a gente acha vocês coitadinhos. Não. Eu quero que as marcas entendam que a gente tem dinheiro para gastar. Eu quero que as marcas entendam que a gente é consumidor tanto quanto outras pessoas. Eu quero que uma marca de lavar roupa, por exemplo, faça uma máquina acessível porque eu posso pagar da mesma forma que outros clientes podem pagar. Eu vi um corte seu lá, um short seu no Facebook, sobre isso mesmo. Alguma empresa lá que foi fazer, eu não lembro que corte foi, mas eu sei que foi sobre o material lá que o pessoal estava vendendo acho que é micro-ondas. Isso, micro-ondas, Tava com alguma coisa nesse sentido aí que você... porque as pessoas não pensam, as marcas não pensam, né? Assim, eu fui comprar um micro-ondas, hoje em dia você não acha mais micro-ondas com botão, você acha só aquele micro-ondas touch. É muito raro você achar algum micro-ondas com botão. Eu achei que fosse quando eu comprei, mas quando chegou eu vi que não era, mas é um touch não tão sensível assim, então dá pra colocar bolinhas de silicone, né? Pra poder identificar os botões. Sim. E assim, como é que pode, hoje, em 2024, uma marca não pensar que existem consumidores com deficiência visual? E não só com deficiência visual. Eu faço uma pergunta aqui que é o seguinte, a sua avó consegue usar? A sua mãe consegue usar? O seu pai que é idoso? Enfim, assim, a acessibilidade ela não é exclusiva de uma pessoa deficiente visual. A acessibilidade ela tem que ser pensada universalmente. A minha avó, com 87 anos... Será que ela conseguiria usar um micro-ondas touch daquele jeito? Não sei, você entendeu? Então, com letras pequenininhas, miúdas, enfim, é difícil, né? Então, assim, as pessoas têm que pensar no geral e não só, né, no normal, entre muitas aspas, que é a pessoa que enxerga, que não tem deficiência, porque vamos combinar que, sei lá, 1/4 da população mundial hoje tem algum tipo de deficiência. Como que nasceu esse projeto do Papo Acessível? Como que você conheceu lá toda a equipe do Papo Acessível? Então, o Papo Acessível, eu comecei ele em 2012, tá? Porque antes do Papo Acessível eu tinha um projeto chamado Baixa Visão. E quando eu comecei, né, a perder a visão, eu era baixa visão. Sim. Então, eu criei um site chamado Baixa Visão e tal, e dentro desse site eu criei esse podcast que é o Papo Acessível. Eu comecei ele com a Renata Fonseca, que tá comigo até hoje, né? A ideia foi, assim, eu gostava muito de podcast, eu gosto muito de tecnologia, sempre fui muito envolvido com tecnologia. E na época eu ouvia muito podcast, tá? O podcast começou no Brasil em 2006, mais ou menos, 2006, 2007. Ele começou a ter alguns episódios aqui no Brasil. E
cara, não via podcast feito por deficientes visuais. Você achava podcast sobre quase todo quanto é tipo de assunto, mas sobre deficiência você não via. Acessibilidade, tecnologia, não tinha podcast sobre isso. E nos Estados Unidos já tinha, mas aqui no Brasil não. Então, o Papo Acessível ele foi o primeiro podcast totalmente produzido, feito por deficientes visuais. Então, o Papo Acessível, desde o começo, ele é totalmente produzido por pessoas com deficiência visual. Então, sou eu que edito, sou eu que gravo, sou eu que produzo, sou eu que publico, sou eu que distribuo. Inclusive, assim, claro, com a participação dos integrantes, né, da Renata, do Sônia, da Juscelene, que foram entrando depois. Como você conheceu o Sony, como você conheceu a... Então, a Renata Fonseca, que começou o podcast comigo, ela participou do primeiro episódio. Sim. Eu conheci ela numa antiga lista de transmissão via e-mail. Porque antigamente, você não tinha WhatsApp, você não tinha Instagram, você não tinha tanta coisa como tem hoje, né? Hoje em dia. Então, uma das formas de a gente trocar informação entre pessoas com deficiência visual, principalmente, era aquelas listas de transmissão via e-mail. Das comunidades via e-mail. Então, eu conheci ela numa comunidade dessa, né? A gente ficou amigos, tal, até hoje. Ela passou a participar do Papo Acessível desde o primeiro episódio. O Sony ouvia o Papo Acessível lá pelo 12º episódio, mais ou menos. Ele mandou e-mail pra mim, elogiando o podcast, querendo me conhecer e tal. A gente bateu papo por Skype, ficamos amigos, né? E ele passou a participar do Papo Acessível lá pelo episódio 19, 20, por aí. E a Juscelene veio depois. A Juscelene foi uma entrevista que eu fiz com ela. Nem lembro mais como é que eu cheguei nela, mas assim, é a bolha da Cegolândia que eu brinco, né? Que a Cegolândia acaba se conhecendo de alguma forma, né? Aí a Juscelene veio no Papo Acessível, eu entrevistei ela no Papo, e no ano novo que a gente passou juntos, ela falou do Papo Acessível. Você estava meio parado, a gente ia voltar, eu convidei ela para fazer parte do Papo Acessível. Mas já teve outras pessoas que participaram, né? Teve o Alexandre que participou, a Ana Gouveia, o Ricardo, já são mais antigos, né? O Ricardo... a Ana, o Alexandre já participaram, o outro Ricardo Cherucci também já participou. São integrantes antigos que acabaram saindo por questões pessoais, de trabalho, de tempo, enfim. Mas hoje a formação é essa. Sou eu, Sônia, Renata e a Juscelene. Eu lembro da Marina comentando na época que tinha esse podcast e tal. Falei, mano, mas como é que eu vou poder acompanhar? Não tinha nem celular na época direito, que tinha talkback. Cara, eu só fui aprender a usar celular com talkback, sabe por causa de quem? Isso que eu não falo, quase ninguém sabe, mas foi por causa da Maína. Um dia eu tava na associação, na Reviver, um Lions Club lá. A gente tava lá um dia e a Maína começou mexendo no celular, mandar mensagem pra pessoa. Eu virei assim, aí eu consigo, como eu chego um pouquinho, eu vejo que tá em texto, né? Como é que ela tá escrevendo, tá conseguindo ler mensagem de texto? Ela tem baixo de som também, como é que eu vou usar o celular? Comecei a conversar com a Maína, falei, mas como é que você tá usando esse celular? Como é que você faz? Ela começou a me orientar, me ajudar. Aí eu falei, vou comprar o celular pra mim. Então. Quarto, eu vou mostrar aqui. Pode? Isso aqui é uma coisa que a gente não fica mais sem, cara. Que é celular. Independente se é Android ou se é iPhone. No meu caso é iPhone, né? Mas tudo que tem no celular fala, a gente, né? Vou colocar aqui no... Mas tá muito rápido essa coisa. É muito rápido porque eu já tô acostumado, né? Mas... Então, aqui, ó. É até bom a gente mostrar isso aqui, pessoal, que a gente usa. Porque às vezes o pessoal manda foto no WhatsApp e não descreve, né? Isso é um problema também que a gente tem às vezes. Mas tem aplicativos que descrevem, tá? Hoje em dia, eu não sei no Android, tá? Porque eu não sou usuário de Android, então tem não um posso aplicativo falar. que o pessoal mandou pra mim, que é um contato que o pessoal adiciona no WhatsApp, como se fosse vamos supor, um amigo seu aqui, no WhatsApp mesmo. Sim. Aí você mandava uma foto pra ela e mandava assim, descreva pra mim. Só que eu percebi que algumas coisas ela tá descrevendo diferente. Sim, não é perfeito, né? Mas tem um outro aplicativo que tem para Android também, chama Be My Eyes. Ele é um projeto encabeçado por uma pessoa que é deficiente visual, tá? Americana. O que significa Be My Eyes? Significa Seja Meus Olhos. Então, ele começou com uma questão de voluntariado. Então, no começo, você baixava o Be My Eyes, tanto para Android quanto para iPhone, tá? E você se cadastrava lá, se você era uma pessoa com deficiência visual ou se você poderia ser um voluntário. E o que acontece? Quando você tinha alguma dificuldade visual, você abria o aplicativo, chamava um voluntário através do aplicativo, tá? E esse voluntário poderia te ajudar naquilo que você tinha necessidade. Podia ser roupa, pode ser alguma dificuldade com eletrodoméstico, algum caminho, alguma coisa. Qualquer coisa que você tivesse dificuldade visual,
você poderia chamar um voluntário no Be My Eyes, para qualquer coisa, tá? Então, eu tô na rua aqui, eu não sei para onde tem que ir, também poderia ser. Pode ser para roupa, pode ser para algum eletrodoméstico, pode ser para alguma coisa na casa. Caiu alguma coisa no chão, não sei onde tá. Você pode chamar o Be My Eyes que alguma pessoa vai te ajudar. Aí, com o tempo, o Be My Eyes, com a invenção entre aspas, né, das AIs, que é das inteligências artificiais, Sim. o Be My Eyes incorporou a inteligência artificial nele. Então, ele tem mais um serviço, além do voluntariado, né, que tem dentro dele ainda. Você pode utilizar a inteligência artificial do Be My Eyes, que é para descrever fotos, tá? Fotos e vídeos, só vai descrever no vídeo aquela imagem estática que fica em primeiro no vídeo. Não vai escrever o vídeo inteiro. Tem outro aplicativo que descreve, mas não o Be My Eyes. Então você pode mandar fotos, o Be My Eyes, você tira uma foto sua, de uma roupa, de alguma coisa que você queira saber, ou foto mesmo de amigos, foi num barzinho, tirou uma foto, você manda pro Be My Eyes, foto que você recebe no WhatsApp, por exemplo, né? Tá num grupo, alguém mandou uma foto, que foto é essa? Manda pro Be My Eyes, ele descreve. Então, hoje tem bastante recurso, né, para ajudar a gente no celular. Por isso que eu falo que não tem como viver mais sem celular, né? Então tem não só o Be My Eyes, mas tem outros aplicativos que fazem isso, outras inteligências artificiais que fazem isso. Então, assim, hoje em dia a tecnologia tá muito, muito avançada e nos ajudando muito, muito, muito mesmo. Como você vê hoje a inclusão no mercado do trabalho, a pessoa com deficiência, até no ambiente escolar também? Como é que você vê isso? Então, Qual é a sua inclusão de verdade mesmo no mercado de trabalho não tem, né? Inclusão de verdade não tem. A gente tem a lei de cotas, né, que já tem muitos anos, e que ela é sistematicamente descumprida. Não tem tantos anos já de lei de cotas. Eu acho assim, de novo, vamos voltar para a questão da credibilidade que eu falei lá no começo, né? A gente sofre de uma falta de credibilidade, um preconceito, um capacitismo. Então hoje, como é que funciona boa parte do mercado de trabalho? As empresas que cumprem as leis de cotas, elas querem cumprir as leis de cotas. Então ela vai te colocar num emprego, tá? Num trabalho, num emprego, mas não vai te dar carreira. Então o grande problema hoje não é nem só arrumar emprego. Arrumar emprego para ganhar um salário mínimo, ok, você até consegue arrumar. Agora, arrumar uma oportunidade de verdade, que você tenha como crescer na empresa, como fazer uma carreira, é muito difícil. Muito difícil. Então, muitas empresas hoje só querem cumprir a lei de cotas, aquelas que cumprem, né? Porque boa parte nem isso não cumpre. Então, a inclusão hoje no mercado de trabalho é complicada. Porque tem uma outra questão ainda, que é uma questão polêmica, que na minha opinião, isso aqui é a minha opinião pessoal, tá? Que não dá pra você igualar um monocular e um cego. Não dá. Hoje em dia, do jeito que tá a lei, o monocular concorre com o cego. Aliás, o cego concorre com o monocular. Não tem como, explica cara. um pouco, por favor, que nem eu não consigo entender isso. Explica bem o que é monocular e o que é... Entendeu? Só pra entender. Então, o monocular é uma pessoa com deficiência? Sim, é uma pessoa com deficiência visual, tá? Mas o monocular, muitas vezes, o que é? É uma pessoa que enxerga de um olho só. Pode ser que ela tenha uma outra questão nesse olho que enxerga, que ela não enxerga tão bem assim. Mas, em geral, o monocular enxerga de um olho só. É uma pessoa que tem... É cega de um olho, né? Popularmente conhecida como cega de um olho, tá? Uma parte dessas pessoas que é cega de um olho consegue dirigir. Por exemplo, consegue tirar carta. Consegue... poxa, mas aí não consegue dirigir caminhão, não consegue dirigir Kombi. Tá bom, não consegue dirigir... Não é que não consegue, não pode porque não pode ser uma direção remunerada. Mas consegue dirigir, por exemplo. Um cego consegue dirigir? Não consegue. Então, uma pessoa que é monocular, ela consegue andar na rua sem bengala, ela consegue ler, ela consegue ter a autonomia dela. Quase como um vidente, um enxergante que tem os dois olhos perfeitos. Quase como, tá? Porque ela não tem um olho, né? Ali não funciona. É justo que um cego concorra com o monocular? Um cego total concorra com o monocular? Não. Não é justo. Então, hoje, a lei, ela não tem essa separação, né? De separar, olha, uma doença visual grave. Por exemplo, vamos pegar uma empresa X, para não citar nenhum nome de empresa, tá? Essa empresa X, ela precisa contratar, dependendo do número de funcionários que ela tiver, ela precisa contratar uma certa porcentagem de pessoas com deficiência. A lei não obriga ela a contratar tantos por cento de cegos, tantos por cento de baixa visão, tantos por cento de monocular, vamos dizer assim.
Tá? Separação não tem mesmo, não. Por deficiência não tem mesmo, não. Então, não tem essa separação, tá? Então, Edmar, você que tem uma certa visão hoje, e eu tenho menos que você, se a gente tiver o mesmo currículo, vamos falar português bem claro aqui, tá? Se a gente tiver o mesmo conhecimento, o mesmo currículo, a mesma educação, nossos currículos são iguais, tá? Só que você enxerga mais do que eu. Quem você acha que o contratante vai querer contratar? Entendeu? Entendeu? Assim, é muito óbvio isso. É muito óbvio, porque quanto menos trabalho o contratante, a empresa tiver que ter, é melhor. E eu entendo o lado do empresário. Eu entendo que assim, o que o empresário pensa? Pô, eu vou ter que adaptar um monte de coisa. E muitas vezes não é, tá? Isso é falta de informação, isso é burrice. Mas ok. Vamos supor, vamos pegar a cabeça do cara, né? Então, o que eu prefiro contratar? Eu prefiro contratar um cara, uma pessoa com deficiência, uma mulher, uma pessoa com deficiência que não tem a mão ou que não tem as duas pernas? Ou que tá na cadeira de rodas, você entendeu? Sempre vai pro lado mais fácil. Eles vão procurar o lado mais fácil. E qual que é o lado mais fácil? Contratar um baixa visão. Contratar uma pessoa que tem mais autonomia do que um cego. Entendeu? Por mais que não tenha os currículos iguais, digamos assim. Então... vamos pedir para você deixar aqui sua mensagem final. Bom, obrigado pelo convite de novo. Acho importante, né, ter esse papo aqui, principalmente dentro da APAI. Que bom que a APAI tem essa iniciativa, que bom que você está à frente dessa iniciativa. Agradeço. E fica o convite para quem quiser conhecer mais o meu trabalho, quiser ouvir mais abobrinha do que eu falo, passar ali no Papo Acessível. A gente está em todas as plataformas possíveis e imagináveis. Tá na sua geladeira, no seu fogão, a gente tá em tudo é lugar. quase isso, é quase isso. Na Amazon, no Spotify, no YouTube, na Apple, Google, onde você procurar por Papo Acessível, a gente vai estar lá. Então fica aqui o convite para vocês se divertirem um pouquinho, porque a gente fala sério sim, mas a gente também brinca, a gente leva a coisa com bom humor, que eu acho que é o que eu sempre falo, que felizmente ou infelizmente, sentar e chorar nesse país não paga conta, né? Então a gente tem que ir atrás. Bom, pessoal, esse foi o nosso papo com o Fernando Scalabrini. Eu peço para vocês inscreverem no canal, deixar o seu like também, por favor. E também fazer a sua crítica também aí, fazer o seu elogio. Sempre, começando no vídeo, é sempre importante você deixar o seu comentário no vídeo aí pra gente. Porque sempre que eu posto, eu vou lá e respondo o comentário no vídeo lá, vejo algumas pessoas que comentam no vídeo, eu respondo na medida do possível, eu respondo. Então, obrigado por vocês aí que estão no YouTube e também no Spotify. Deixe o seu like aí. E não esqueça de se inscrever no canal APAI Passo.